Pessoal, nós vamos explorar agora uma outra funcionalidade, né, de informações muito importante, que é o Programming. Dentro da nossa árvore de projeto, né, quando você expande aqui o projeto, você tem essa informação que é o Programming. Você dá dois cliques com o botão esquerdo e ele vai nos apresentar, né, quatro abas aqui, né, e nós vamos explorar uma de cada vez. Dentro dessa primeira aba chamada Call Structure, nós conseguimos observar, né, como o próprio nome diz, a estrutura do nosso programa. Então aqui eu vou expandir. Então aqui você consegue observar, né, como que o programa está estruturado. Então eu vou fechar aqui de novo. Nós temos a main, né, que é o B1, e dentro dessa main eu tenho quatro chamadas aqui desculpa, são cinco chamadas de FCs. Aí, por exemplo, dentro essa primeira FC, eu estou chamando duas FBs ali dentro, né? Então tem o número da FB e a DB correlacionada da instância dele. Essas outras DBs também estão sendo chamadas ali dentro, né? Então, por exemplo, essa DB9 dentro da Network 2, ela está sendo usada aqui. Então você consegue ver uma visão geral da estrutura, né, do programa. Dentro da Dependency Structure, a gente consegue observar as dependências, né, entre todos os elementos das FCs, FBs, DBs dentro do nosso programa. Então, por exemplo, essa FB, FB5, ela tem essa DB de instância, a DB11, e ela está sendo chamada dentro dessa FC7, que consequentemente está sendo chamada dentro do OB1, como nós observamos lá atrás. Então aqui a gente consegue ver a dependência entre os elementos. O alignment list, assignment list, desculpa, nós conseguimos observar o apontamento de memória, né, do nosso programa. Aqui é um pouco mais confuso, digamos assim, pode ser o primeiro momento, mas aqui fica fácil de observar que nessa primeira coluna de address, nós temos o IB, que é o byte zero da entrada, né? É a nossa entrada digital, são as entradas, né? Aqui nós temos as entradas, as memórias, as memórias internas, né? Que a gente chama de flag, enfim, e as saídas, né? Então aqui, por exemplo, o byte zero, o bit zero do byte zero, ele está sendo usado como emergência. O bit 1 do byte zero está sendo usado como a seletora prensa. O 7 ele está sendo usado como falha motor fuso. Então aqui nós temos os 8 bits do byte zero e, por exemplo, aqui o byte 1, nós temos aqui que o byte zero é o motor fuso funcionando e assim consequentemente. Aqui a gente consegue observar também que o byte 30, 31, 32 e 33, ou seja, totalizando aí uma double word, está sendo usada como a leitura de célula de carga. Então aqui basicamente a gente consegue observar a distribuição, né, da memória no nosso CLP. Aqui nós temos, né, por exemplo, a saída, nós temos o byte 0, né, da saída, o bit 1, o elevador sobe, o elevador desce. Aqui nós temos as memórias internas, né, desse byte 2 aqui, o bit 0 o habilita o sistema de segurança e assim consequentemente. E por último, e não menos importante, nós temos os resources da nossa CPU. Aqui nós temos o objeto, né, onde você tem a distribuição do OAB, FC, FB e DB. O load memory, que é onde o executável, né, digamos assim, o código compilado e os dados estáticos do programa é salvo. Então aqui ele nos dá em termos de percentual, né? Então nós estamos consumindo 18%, ou seja, nós estamos usando, né, essa quantidade aqui de bytes de um total de 1 megabyte dentro da memória aqui onde fica salvo o compilado do programa. O Work Memory, nós podemos traçar um paralelo aí, que é a memória de trabalho, né? Que é a memória RAM. Então, é onde o programa é executado em tempo real. Então, blocos temporários, memórias locais e dados de programação são executados aqui. Então, a gente está consumindo 12%. E as memórias retentivas são as memórias que são armazenadas depois que o CLP ele é desligado. Então, no momento, a gente consegue observar aqui, ó, que dentro da DB, se a gente for expandir aqui, a gente consegue estratificar melhor esses dados. Então, aqui, por exemplo, né, pensando no Work Memory, essa leitura sensor analógica FB1, ela consome essa quantidade de bytes no Load Memory e essa quantidade de bytes no Work Memory, mas ela não consome nenhuma quantidade aqui no Retain Memory, porque ela não, essa FB ela não está configurada como retentiva, né, as propriedades dela. Mas, por exemplo,
essa FB aqui, que é datablock 1, a DB14, ela está como retentiva, né? Então nós temos aqui 404 bytes, consumindo 4%. E só de exemplo, a gente observar isso, ela está aqui, ó. Então, eu coloquei um array aqui de real, então são 100 objetos aqui, memórias do tipo real. Então eu vou mudar aqui só para a gente observar como momento. Vou colocar 200, né? Então aqui nós vamos ter um array de 200 elementos. Eu vou descarregar esse software, essa alteração, só para a gente observar ali a alteração na memória. Ele vai descarregar. Aqui ele não mudou, porque eu tenho que vir aqui e sincronizar. E quando eu sincronizo, a gente consegue observar que ele aumentou para 8%, que são exatamente aqueles outros 100 bytes que eu havia colocado. Então as memórias retentivas, elas só vão ser consumidas por elementos que têm essa propriedade. Então se eu vim aqui e tirar aí esse elemento, vou descarregar novamente, só para a gente observar. Descarregar aqui, dar o download. Vou atualizar aqui, a gente consegue observar que já sumiu. E por último, nós temos a distribuição do I/O, ou seja, dos 8 I/Os de entrada digital que eu tenho, eu estou usando os 8. Das 8 saídas digitais, eu estou usando duas, ou seja, 25%. Não estou usando nenhuma entrada analógica e nenhuma saída analógica. Então aqui, né, dentro do programa Info, nós temos uma série de informações que ajudam, né, tanto no desenvolvimento quanto, né, na própria estrutura aqui do programa. Então, são recursos que a gente tem que observar justamente quando a gente está definindo os tipos de variáveis locais, globais. Então, é um recurso que deve ser amplamente utilizado.